bem com seus familiares. Todos os dias eu tenho que fazer a mesma pergunta, porque é importante, primeiramente, saber como vocês estão, né? É importante saber que vocês estão bem. Por isso que todos os dias eu pergunto primeiramente como vocês estão, tá bom? Não fiquem enjoados de tanto escutar, mas faz parte da minha rotina saber como vocês estão, tá bom? Então, crianças, para hoje temos aqui proposta no livro de ciências e no livro de português. Vamos iniciar por ciências, agora é com você. E aqui tem um cartaz, né? Um cartaz com um animal. Que animal é esse? Vocês sabem que animal é esse? Crianças, esse animal aqui é um macaco, não é? Então, o macaco, um animal silvestre, e que aqui nessa imagem ele está preso. Por que, professor, ele está preso? Porque ele está sendo comercializado por pessoas que fazem comércio com esses animais. Isso mesmo, comércio ilegal. Eles vendem animais, eles capturam os animais silvestres, né? Tiram lá da mata e traz para vender na cidade, até em outros países também. Então, vamos iniciar aqui com a proposta. Observe o cartaz criado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para combater a venda e compra de animais silvestres. O que são animais silvestres, crianças? Animais silvestres são aqueles animais que nascem e se desenvolvem em ambientes naturais. Não é habituado com a presença do ser humano. Então, ele vive na selva, né, na floresta. Então, esses animais, eles são eles podem ser extremamente agressivos, né? Por quê? Porque eles não são acostumados com a presença humana. Então, por isso que são chamados de animais silvestres, porque eles vivem na selva, tá bom? Então, aqui no cartaz diz assim: isto acontece porque você compra. Então, a mensagem aqui, né, do cartaz é que as pessoas comercializam, né, esses animais e acabam dando continuidade ao tráfico ilegal de animais silvestres, né? Então, se as pessoas não comprassem, não existiria este comércio de animais silvestres. Mas, infelizmente, isso acontece, né? E aí, por isso que a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso, para que vocês tenham a conscientização sobre a responsabilidade, certo? Que cada um deve ter e não gostar do comércio ilegal de animais. Então, é bom vocês já desde cedo entender que o comércio ilegal de animais silvestres é um crime, certo? As pessoas que promovem isso, as pessoas que pegam esses animais para vender, eles estão cometendo um crime. E este crime, eles podem ser penalizados, certo? Então, crianças, aqui na atividade 1, diz assim, o que significa a primeira frase do cartaz? Então, aí, isso acontece porque você compra, né? Então, quer dizer o quê? Que significa que o comércio de animais silvestres só existe porque há pessoas que compram esses animais, né? Como eu já falei. B, em sua opinião, por que há pessoas que compram esses animais? Você concorda com esse tipo de atitude? Por quê? Então, é uma resposta pessoal, né? Mas eu posso dar a minha opinião e vocês escrevem a opinião de vocês.
Então, crianças, existem pessoas que compram esses animais porque acham interessante criar em casa esses animais. E não é bem assim, não é? Eles têm que viver no habitat deles, na floresta, né? Então, não é bom comprar esses animais e criá-los, porque não é o ambiente deles. Eles não vão ser felizes num ambiente que não é deles, né? Eles são acostumados com o ambiente natural. Eles nasceram e se criaram nesses lugares. Então, não é bom para eles. Eles vão ficar infelizes, né? Em viver num lugar que não é o habitat natural dele. Então, e aí depois vocês vão responder se concorda com esse tipo de atitude e por quê, tá bom? Questão C, que consequências esse tipo de atitude tem para o ambiente onde os animais são tirados? Então, existem muitas consequências, crianças, que pode acontecer quando esses animais são tirados do habitat dele. Uma das consequências pode levar a espécie à extinção. Também pode acontecer alteração nas relações alimentares entre a população desses animais com os demais seres vivos. Também, crianças, pode acontecer alteração nos processos de dispersão de sementes e frutos, caso a população desses animais participe desses processos. Então, para vocês verem aí, né, eu dei exemplo de várias consequências que podem acontecer quando esses animais são tirados da natureza, né, do habitat deles. Então, aqui na questão 2, assinale as alternativas que descrevem atitudes de cuidado com os ambientes naturais. Aí na primeira opção diz assim: comprar animais silvestres para tê-los como bichos de estimação e cuidar em casa. Não, isso não pode. Não marca. Vocês vão marcar apenas atitudes de cuidado com os ambientes naturais, certo? Então, primeiro não marca. Ao fazer trilhas em ambientes naturais, recolher o próprio lixo e descartá-lo em casa. Isso mesmo. Quando nós estamos fazendo trilha num ambiente natural, é necessário ter cuidado de não jogar lixo na selva, certo? Não pode jogar lixo na floresta, nos ambientes naturais. Cada um tem a consciência de cuidar do seu lixo e descartá-lo no lugar correto, certo? Próxima é arrancar flores de ambientes naturais para formar um buquê para embelezar a casa. Não pode. Existem pessoas que plantam para comercializar, então aí tudo bem. Mas arrancar do ambiente natural não pode, viu, crianças? Não pode. Então não marca. E no último quadradinho, não jogar papel de bala e garrafas plásticas nas margens de rios e córregos. Isso mesmo, marca. Não pode jogar papel de balas e de garrafas plásticas. Como eu falei, cada um cuida do seu lixo. E é assim que temos que fazer para cuidar do meio ambiente. Se cada um for responsável pelo seu lixo, eu acredito que as coisas começam a mudar e a natureza vai agradecer muito, né? Porque aí a preservação ambiental pode acontecer verdadeiramente. Então, cada um cuida do seu lixo e a natureza agradece. Tem um ponto aqui que é assim: agora escolha uma alternativa que você não assinalou e reescreva de modo que demonstre uma atitude de cuidado com o ambiente natural. Então, vocês podem colocar aqui a sugestão: não comprar animais silvestres para tê-los como bicho de estimação e cuidar em casa, e não arrancar flores de ambientes naturais. Então, foram esses dois
essas duas alternativas que vocês não marcaram. Por quê? Porque essas duas alternativas, eles não são referente à preservação do meio ambiente. Eles são contrários ao meio ambiente. Então, vocês vão escrever eles aqui como as duas alternativas que não pode fazer, certo? Não pode comprar animais silvestres e não pode arrancar flores de ambientes naturais, tá bom? Na questão 3, encontre no diagrama as palavras que completam corretamente as frases a seguir. Depois, copie cada palavra na lacuna correta. Então, aqui, crianças, vocês vão encontrar as palavras, certo? Que completam corretamente as frases aqui embaixo, ó. Tem que completar essas frases. Mas vamos achar primeiro as palavras, depois a gente encaixa as palavras lá nas frases, tudo bem? Vamos lá. Então, aqui, ó, encontramos cuidar, começa aí na letra C, termina no R, cuidar. Aqui, silvestres, começa aí na letra S, vocês começam circulando e termina no S. Começa no S e termina no S. Silvestres. Próxima palavra, desmatarmos. Então, desmatamos aí, começa do D, vocês começam a circular, vai até o S e volta, circula aí. Equilíbrio. Então, vocês começam a circular no E, vai até o O e volta, circula aí, equilíbrio. Certo? Pronto, agora a gente vai encaixar essas palavras aqui nas frases. Letra A, todos nós somos responsáveis por cuidar dos ambientes, sejam eles naturais ou não. B, a ação do ser humano pode mudar os ambientes naturais, que são compostos de muitos seres vivos que vivem em equilíbrio. Então, aqui vocês vão colocar a palavra equilíbrio, certo? Questão C, animais silvestres. Então, aqui vai ficar animais silvestres vivem livres na natureza. E D, quando desmatamos, então aqui fica a palavra desmatamos, uma floresta, estamos prejudicando todos os seres que lá vivem. Então, crianças, vivem. Essa é a proposta de ciências, né? Que acabamos aqui de fazer. Então, vocês fazem a correção de vocês, certo? Depois envia para mim, tá ok? Então, vamos para a próxima proposta. Tchau, tchau!